Você já ouviu falar que a modalidade volume garantido, bastante conhecida como VG, é uma modalidade de desmame ventilatório? Já vou te adiantar que isso é um mito, não é verdade. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica e nesse vídeo eu quero te explicar o porquê que o volume garantido não é uma modalidade de desmame ventilatório. Fica aqui comigo nesse vídeo para você entender melhor. Nesse canal a gente conversa bastante sobre fisiologia, fisioterapia neonatal e pediátrica. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever, ativa o sininho de notificação, assim você fica sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá bom? Mas vamos lá então discutir o tema do nosso vídeo de hoje, que é sobre o volume garantido. Antes de mais nada, vamos entender o que é essa modalidade volume garantido. Essa modalidade ventilatória nada mais é do que uma modalidade chamada de volume-alvo. Ou seja, eu vou ajustar um volume corrente-alvo, um volume de ar que eu quero que o meu paciente receba, e o ventilador ele vai se encarregar de ajustar a melhor pressão para poder entregar esse volume para o meu paciente. Do que depende isso? No caso do VG, geralmente, o ventilador vai usar o volume expirado, ou seja, ele vai fazer a leitura das últimas expirações, saber o quanto de pressão que foi necessário para chegar naquele volume e fazer os ajustes de acordo com a pressão mínima e máxima que eu ajustei dentro de uma faixa, achar a melhor pressão para entregar o volume alvo para o meu paciente, o volume que foi ajustado, tudo bem? Conforme esse paciente vai tendo uma melhora da mecânica respiratória dele, então tanto uma melhora da complacência, uma melhora da resistência, qual que vai ser a tendência? Se a gente lembrar da definição de complacência, por exemplo, complacência nada mais é do que volume dividido por diferença de pressão. Então é o quanto de pressão que eu preciso fazer para gerar volume. Quanto menor a complacência, maior vai ser a pressão necessária para poder chegar num determinado volume. Então, pensando nisso, o que a modalidade VG faz? Conforme o paciente vai tendo uma melhora da mecânica respiratória, ele vai diminuindo a pressão necessária, melhorou a complacência, precisa de menos pressão para gerar aquele volume que foi ajustado, certo? Então, ele vai desmamando, ele vai diminuindo gradualmente a pressão inspiratória porque houve melhora da mecânica do paciente. Mas isso não quer dizer que seja uma modalidade de desmame exclusivamente. É sim uma modalidade que ajuda muito no desmame ventilatório, porque quando o paciente está em TCPL, por exemplo, se a gente pensar num paciente neonatal, isso significa que a gente está fazendo um ajuste da pressão para chegar no volume que a gente quer. Só que isso é feito manualmente. Então, se o paciente apresentou melhora da complacência ou não, eu que tenho que ir lá e ajustar uma nova pressão para poder chegar no volume que eu quero. Senão, o paciente pode fazer volumes excessivos. Já na modalidade VG, na modalidade volume garantido, eu vou ajustar o volume que eu quero de acordo com o peso do meu paciente. E aí o ventilador vai se encarregar de achar a melhor pressão entre a mínima e a máxima que eu ajustei para chegar nesse volume que eu ajustei para o meu paciente. Então, isso faz com que ele diminua gradualmente a pressão de forma automática, eu não preciso ir lá e fazer esse ajuste, mas isso não quer dizer que ele não possa ser utilizado em outros momentos. O paciente acabou de ser entubado, ele é um paciente grave, não posso usar VG porque é só quando eu for fazer desmame? Não, isso é um mito. Na verdade, é muito importante que se você tem essa modalidade disponível na sua unidade, que você utilize desde o início. Nós já temos vários estudos mostrando os benefícios da modalidade VG. Ela está associada a menor lesão pulmonar, por exemplo, menor incidência de displasia broncopulmonar, menor tempo de ventilação mecânica e outros desfechos. Então, por que eu não vou usar? Só vou usar quando for desmamar. Na verdade, esse é o momento de eu utilizar para eu ter essa redução gradual da pressão e não deixar fazer volumes excessivos. Uma grande aplicação do VG, por exemplo, é quando vai ser feita a instilação de surfactante exógeno.
Nos pacientes com a síndrome do desconforto respiratório, geralmente eles precisam da instilação de surfactante exógeno e esse surfactante ele tem como principal mecanismo abrir aquelas áreas de atelectasia, fazer o papel do surfactante que o paciente tem deficiência, já que ele nasceu prematuro na maioria das vezes. Com a instilação de surfactante, qual que é a tendência? Ter uma melhora importante da complacência pulmonar. E aí, vamos imaginar que o meu paciente estava lá em TCPL, né? Estava sendo ventilado a pressão. Foi feita a instilação de surfactante, aquele paciente estava com a pressão necessária para fazer o volume que eu queria para ele antes da instilação. E se eu não for lá e ficar em cima, ajustar essa pressão conforme vai melhorando a mecânica do paciente, ele pode fazer volumes excessivos que vão além do fisiológico e que podem causar lesão pulmonar importante. A gente sabe que na neonatologia, volumes excessivos fazem muito mais lesão do que pressões excessivas, pensando principalmente na pressão de pico. Então, nesses pacientes, quando é feita a instilação de surfactante, com a melhora da complacência, a tendência é do volume ir lá no alto. Se o paciente já está na modalidade IVG, o que vai acontecer? O volume vai se manter estável e a pressão vai diminuindo conforme vai tendo essa melhora de complacência. Tudo bem? Então, esquece essa ideia de que VG é modalidade de desmame. Isso é um mito, tá? A gente não deve considerar só nos pacientes que já estão em processo de desmame. Considere ventilar o seu paciente em VG desde o início, desde o momento que ele foi entubado, que ele iniciou a ventilação mecânica invasiva. Está associado a melhores desfechos nessa modalidade do que nas modalidades controladas à pressão. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e eu te vejo no próximo. Até mais!